Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar do vetor gradiente novamente, só que agora a gente vai dar uma interpretação física para esse vetor. Ela vai ser essencialmente a direção de maior taxa de crescimento. O que a gente vai fazer? Relacionar vetor gradiente com uma derivada direcional bem especial. Então, só para colocar o nome aos bois aqui, temos uma função de classe C1, U aberto, e o gradiente da f, é uma função de R2 para R2, que para cada xy associamos derivadas parciais. Del f del x, del f del y. E o que eu vou pedir para poder trabalhar com alguma coisa é um ponto em U, tal que o gradiente de f seja diferente de zero. E agora a gente define o W exatamente como gradiente de f dividido pela norma do gradiente de f. Em particular, a norma de W é igual a 1. Se a norma de W é igual a 1, podemos falar da derivada direcional em relação a W. Mas só que a derivada direcional, a gente tem uma fórmula ótima para ela. Produto interno do gradiente de f com W. Tá? Porque o produto interno, a função é diferenciável. Em particular, fazendo as continhas, bem, gradiente de f, produto interno com gradiente de f, dá norma do gradiente ao quadrado. Dividido pela norma, dá isso. Só substituir o W por gradiente de f e passar pela norma embaixo. V vezes V, norma de V ao quadrado. É propriedade direta do produto interno. Então, temos essa maravilha de igualdade. Só que essa fórmula aqui ela é muito poderosa. E com isso vai nos dar o seguinte teorema que eu vou explicar rapidamente. Se o gradiente de f no ponto x0 e y0 é diferente de zero e defino W igual a isso, então dado V pertencente a R2 com norma de V igual a 1, e eu calculo del f del V no ponto x0 e y0. Qual é o teorema aqui? O que me diz del f del V no ponto x0 e y0? Bem, sem querer calcular, mas com certeza é um número real que está entre a norma do gradiente da f e a norma do menos gradiente da f. E ainda vale o seguinte, del f del V no ponto x0 e y0 é igual a exatamente a norma, se somente se V e a direção do gradiente coincidem, são iguais. Pelo menos se a gente normalizar. E vale o menos se somente se V é igual a menos W. Uma prova disso, pelo menos um rascunho dela, é o seguinte. Eu sei que del f del V é gradiente de f no ponto x0 e y0, produto interno com V, só que isso aqui é igual à norma disso, norma do gradiente de f de x0 e y0, vezes a norma de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que a norma de V eu estou supondo que é 1. Então é o cosseno do ângulo, é isso vezes o cosseno. Isso aqui atinge o valor máximo se o cosseno de θ é 1. Atinge o valor mínimo se o cosseno de θ é menos 1. Mas se o cosseno de θ é mais 1, porque o θ é zero, o ângulo entre os dois é zero. Se o ângulo entre os dois é zero, V é igual a W. Se o cosseno de θ é igual a menos 1, θ é igual a π. Se é π, vale para cá. Está a direção exatamente oposta. V é igual a menos W. Então, tem que lembrar que o θ está entre 0 e π. É só um rascunho. Tá ok. Um exemplo comum de ocorrer é o seguinte. Defina a função temperatura, em que para cada xy nós associamos essa maravilha aqui de temperatura. 1 sobre x2 mais y² mais 1. E eu estou supondo que eu tenho uma formiga numa panela que inicialmente está no ponto 1. E eu peço qual a direção a formiga deve andar para que esquente o mais rápido possível. Quando eu digo direção, eu estou no seguinte sentido. Direção infinitesimal, bem pequeno quanto eu queira. Tá? Eu não estou perguntando a trajetória. Só uma direção. Para onde ela deve começar a dar o primeiro passo.
Tá bom? Eu não estou perguntando quais são os 20 passos que ela tem que percorrer. Só um. Bem pequenininho. E a segundo, item B, calcule a maior taxa de variação. Bem, se eu quero que esquente, eu quero que a velocidade da temperatura aumente o mais rápido possível, seja o mais positivo possível. Então, qual direção que eu posso andar para que a velocidade fique mais positiva possível? A direção da norma da direção W. Calcule a maior taxa de variação. Então, qual é o maior valor possível? É isso. Então, vamos fazer essa conta. Quanto é o gradiente de t no ponto xy? Só para fazer essa conta, vai ser a derivada disso em relação a x, x2 mais y² mais 1, elevado ao quadrado, tá? Aí boto menos aqui, menos 2x, tá? A derivada em relação a x disso é isso, e a derivada em relação a y, menos 4y², dividido por x2 mais y² mais 1 elevado ao quadrado. Então, o gradiente de t no ponto 1, vai ser exatamente quem? Menos 2 nonos, menos 4 nonos. Então, direção é essa. Mas professor, a direção não tem que ter norma 1? Pode ter, pode não ter. O que eu estou falando é que a derivada direcional, a norma V tem que ser 1. Para a taxa de variação, para eu poder medir de forma adequada. Se eu der uma direção de raio 2 ou raio 3, é a mesma direção. Mas, enfim, para evitar problemas, direção, vamos fazer a norma aqui. 4 mais 16, 20, raiz quadrada de 20 sobre 9. Ou se preferir, 2 raiz de 5 sobre... Menos 2, menos 4, dividido por raiz de 20, dividido por raiz de 20. Vai ser norma 1. E calcule a maior taxa de variação. Taxa de variação vai ser exatamente norma do gradiente de t no ponto 1, que é igual a raiz quadrada de 20. Ou 2 raiz de 5. Então, essa é a solução. Direção tal, taxa de variação, raiz quadrada de 20. Só isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.